Buenas! Vamos falar hoje sobre o custo médio ponderado de capital, ou Weighted Average Cost of Capital, o famoso WACC, ou WACC, ou WACC, como você quiser, WACC. Aí depende se você é americano, inglês, australiano, indiano, gosto do freguês, brasileiro. Muito bom. O que é o custo médio ponderado de capital, ou WACC? E por que ele é tão famoso assim? O que acontece? Ele é uma taxa que representa o mínimo que os investidores querem de retorno para o quê? Se sentirem atraídos para investir nos projetos da empresa. E por isso é uma taxa importante, porque ela é a referência, por exemplo, para a gente avaliar um determinado projeto de investimento para decidir se a gente faz ou não esse projeto. É a taxa que a gente vai alimentar, por exemplo, o método do VPL, o valor presente líquido, que a gente tem até vídeos explicando sobre ele, que é o principal, mais importante método para decidir se a gente faz ou não um projeto. Ele é considerado uma taxa mínima de atratividade. Então, por isso, e ela é uma taxa que ela, ao mesmo tempo, tem o quanto os credores ou o capital de terceiros quer de retorno, assim como os sócios, acionistas, tá ok? Ou cotistas, também querem de retorno daquele negócio, que não é necessariamente coincidente. Então, é uma taxa só que serve como referência para a gente tomar as principais decisões da empresa. Inclusive, para definir se uma empresa está criando ou não valor, a gente compara o retorno realizado pela empresa, que a gente chama de retorno sobre capital investido, ou Return on Invested Capital, o ROIC, contra o WACC. O WACC é uma meta, tá ok? Uma expectativa que foi calculada, foi determinada pelos acionistas, ou foi calculada, por exemplo, pela direção executiva da empresa, foi aprovada pelo conselho de administração e serve como base, por exemplo, para tomada de decisão, justamente projetos de investimento, saber se está criando ou não valor, para medir desempenho, até para ir com base nisso, pagar bônus, remunerar os funcionários da empresa. Outra coisa, se você, por exemplo, está entrando numa licitação, ou, por exemplo, você está uma licitação para uma concessão pública, por exemplo, uma rodovia, torre de energia elétrica, por exemplo, e aí você vai disputar com outros, se você souber o WACC dos outros, você sabe qual que é o menor valor que o seu concorrente pode entrar numa concorrência, numa licitação dessas. Então, é uma taxa muito importante. Por isso, ela normalmente não é divulgada para o público geral, ela é tratada até de maneira confidencial dentro da empresa. Poucas pessoas sabem realmente qual que é o WACC que você está usando lá. Mas na minha empresa o pessoal fala tal. Normalmente essa taxa o pessoal coloca um segredo nosso, o pessoal coloca um percentualzinho a mais, tal, justamente para dar uma disfarçada aí. Então, quando o pessoal fala, o WACC é 18%, na verdade deve ser um pouquinho menor e tal, justamente para que as grandes decisões, as decisões estratégicas, quando for o caso, você vai lá e trabalha com WACC, de fato, baixa um pouquinho esse percentual, tá ok? Então, não é um número que você divulga aí aos quatro ventos, porque justamente, se o seu concorrente souber, ele vai conseguir saber até que ponto você pode ir numa concorrência, e não precisa ser numa concorrência pública, pode ser até numa concorrência para comprar uma outra empresa. Então, muitas vezes as empresas estão entrando assim num processo de fusão, aquisição, e eles querem você quer comprar aquela empresa, você quer saber até que ponto você pode ir. Se você souber o seu concorrente até onde ele pode ir, e aí saber o WACC é essencial, aí você consegue dar um lance melhor e até às vezes prejudicar aquele concorrente. Então vamos ver como que a gente estima, quais são os passos para estimar esse custo médio ponderado de capital, tão estratégico, tão importante para o negócio. Então, está aqui a nossa empresa.
Essa empresa aqui do lado, aqui estão os investimentos que a empresa vai fazer ou está fazendo. Esse é o lado dos ativos. Então, o financeiro olha para cá e vê ativos. O contador olha para cá e vê, aliás, o financeiro olha para cá e vê investimentos. O contador chama isso aqui de ativos. E desse lado, a gente tem o lado do financiamento, ou seja, as nossas fontes de recursos. E aí a gente tem o capital de terceiros, que a gente vai chamar de dívida, tá ok? Ou em inglês, debt. E a gente representa com a letra D. E desse lá, e aqui embaixo, tem o capital próprio, também conhecido como, vou usar o termo em inglês, que é o que mais popular aí, o equity, tá? Isso aqui, esse E é dinheiro e esse D é dinheiro também. Esse capital aqui, tanto de terceiros como dos acionistas, na hora que a gente vai estimar o WACC, tem que entender que a gente usa, e isso é essencial, usar aqui valores de mercado. A gente não usa dados contábeis aqui. A gente só vai para o dado contábil se a gente realmente não conseguir um valor aqui de mercado, alguma coisa aqui que nos dá uma boa referência para isso. Eu não tenho ação listada em bolsa para calcular aqui esse valor do equity. Então, por exemplo, se você tiver ações em bolsa, para calcular esse equity, é só pegar preço da ação no mercado e multiplicar pelo número de ações. Não tenho ações negociadas no mercado. Se você não tiver ações negociadas no mercado, então aqui o que você vai ter que fazer é usar algum método de valuation, de avaliação, como, por exemplo, pode usar o método de múltiplos. É um método simples, rápido, e que você pode usar aqui. Tem que fazer talvez um ou outro ajuste, mas que você pode usar aqui para chegar num valor aproximado do que seria esse valor de mercado do equity. A gente tem videozinhos sobre isso daí, depois quem quiser dar uma olhada. Para dívida, a mesma coisa. Vamos procurar valores de mercado aqui. Não tenho. Para a dívida é menos grave. Então, na dívida, se você não tiver realmente valor de mercado, pode usar aqui o valor contábil, o valor histórico. O valor contábil que você vai encontrar aqui vai ser o valor de face da dívida. Então, é aquele valor principal que ainda é devido. Então, assim, é menos crítico, mas, assim, procura fazer um exercício para chegar num valor de mercado aqui, usando sempre... E um truque que a gente usa recorrentemente aí para avaliar tanto aqui o equity quanto a dívida, se a gente não tem muitas informações, ou se a empresa não é listada em bolsa, procurar coisas comparáveis, ou melhor, empresas, negócios comparáveis. E aí usar esses dados e fazer um ou outro ajuste, tá bom? Só o cuidado é o seguinte, se a gente está falando de empresa brasileira, procura comparáveis brasileiros. Pegar dados por exemplo, de empresas estrangeiras e trazer para cá, necessitam ajustes. Até porque, muitas vezes, o risco de negócios aqui é maior do que de outros lugares lá que você está pegando como referência. Muito bom. Então, aqui você tem que estimar os valores de mercado, tanto da dívida do equity, para a gente começar a trabalhar e estimar esse nosso custo médio ponderado de capital, que a gente vai deixar bem claro aqui, é a taxa mínima de retorno esperada pelos investidores da empresa. Tá ok? Então, algumas coisas só que eu queria chamar a atenção antes da gente ir em frente, nessa definição do custo médio ponderado de capital.
Primeiro que ela é o mínimo que se espera, isso é uma referência importante. Segundo, que é uma taxa esperada, que a gente tá falando do futuro, é uma expectativa, tá certo? A gente está olhando para frente, não olhando para trás, então a gente está olhando para frente, são expectativas que a gente tem aqui do futuro. Ela é esperada pelos investidores do negócio, e os investidores aqui são os credores e os sócios. Então, aqui a dívida, a gente está falando justamente dos credores. Quando um banco, por exemplo, quando alguém compra uma debênture que está aqui, ou um banco empresta dinheiro, a gente faz o financiamento aqui na empresa, o banco é credor, mas ele é investidor. Se o banco te emprestou dinheiro, é porque ele acredita que esses investimentos aqui na sua operação, ou operados por você, vão rentabilizar, tá certo? Senão ele não emprestaria. Então, o credor é investidor. E aqui tá o equity, onde estão os sócios aqui do negócio. E aí agora vamos começar a desenvolver. Então, desenvolvendo isso daqui, então vou aumentar aqui essa nossa linha, tá certo? Vamos vir para cá, dividindo. Então, vamos falar aqui da remuneração. Então, a remuneração dos credores é os juros. Então, sem problema. Tá certo? Os juros é sempre aqui, ó, calculado aqui. Pega o principal da dívida e multiplica pela taxa de juros, tá certo? Então, essa remuneração. Do lado dos sócios, a gente está falando de dividendos. Aqui no Brasil, a gente também tem uma jabuticaba, que eu vou colocar entre parênteses, que é os juros sobre... É jabuticaba que só tem aqui esse bicho, tá, pessoal? Sobre o capital próprio. Nada contra, isso surgiu lá de 95, logo depois do Plano Real, com o fim da correção monetária dos balanços. E foi continuando, o pessoal vai esquecendo e tal, e vai ficando. É um tipo de dividendos, mas assim, também como se fosse assim, olha, é uma taxa de juros, era antigamente TJLP, agora TLP, que você aplica sobre um pedaço do patrimônio líquido, e é uma remuneração para o acionista, tá? Então é um tipo de dividendo. E aqui você também tem outra remuneração aqui, que é o ganho de capital. Ganho de capital é a valorização do preço aí da ação, ou das suas cotas, se for uma empresa limitada. Muito bom, é importante saber a remuneração, porque é a partir dela que a gente vai chegar no custo desse capital. Então, que é o nosso próximo passo aqui. Então, eu vou chamar aqui, ó, de custo. Isso daqui é custo para empresa, tá? Ou retorno para o credor ou para o sócio, dependendo do que a gente está falando. Custo de um lado ou retorno do outro. Então, dependendo de quem olha, então, para a empresa é um custo, porque ela vai ter que pagar isso daí. Para o credor ou o acionista, o sócio, isso é um retorno, é uma taxa de retorno, uma remuneração. Tá ok? Aqui, o custo aqui para a empresa, no caso da dívida, a gente vai dar o nome de KD. KD é o custo da dívida,
E o custo da dívida é o chamado Yield to Maturity. Yield to Maturity dos títulos de dívida da empresa. Tá ok? A gente tem um vídeo que calcula ensina como calcular o Yield to Maturity de títulos. O Yield to Maturity seria qual que é a taxa de retorno que esses títulos da empresa têm no mercado. Para calcular esse Yield to Maturity, o que a gente faz? A gente pega lá, projeta os fluxos de caixa da dívida, tá ok? E a gente tem isso porque a dívida é um contrato de dívida, então tem lá a descrição ali de quais juros, a dívida emite título de renda fixa, então está lá escrito qual que é a remuneração, pega a curva de juros, a estrutura termo de taxa de juros está no mercado, calcula o preço e tendo o preço, isso se a vida não for fácil e já não tiver um preço lá no mercado. Então, a gente calcula o preço e pega os fluxos da dívida e chega no Yield to Maturity, que é essa remuneração a valor de mercado. Sempre valores de mercado, sempre valores de mercado aqui. E aí chega nesse custo da dívida. Então, dê uma olhada lá no videozinho, que vocês vão ver como calcula o Yield to Maturity. É tranquilinho, pode dar um pouco de trabalho. Principalmente dá trabalho se você não tem ali um preço de mercado. Se já tiver preço de mercado, a vida é bem mais fácil. Você chega nisso daqui. E aí, você tem o lado do equity. No lado do equity, você tem aqui o chamado KE, que é o custo do equity. Aqui, custo da dívida, custo do equity, ou também conhecido como retorno esperado pelo sócio, pelo acionista, tá? Retorno esperado pelo acionista ou pelo sócio, como quiser. Funciona tanto para empresas limitadas, sociedades por ações. Quando a empresa é uma sociedade por ação, listada em bolsa, a vida é muito mais fácil, está cheio de dados e tal. Tem modelos aí de sobra. Quando a empresa é limitada, ela não é listada, a gente pode usar os modelos, mas tem que fazer uma série de ajustes. Então, cuidado só com isso. Então, é o seguinte, o CAE aqui, eu vou colocar aqui duas situações, inclusive, só para a gente registrar. A situação de cima é quando a empresa é listada na bolsa, e aqui é quando é de capital fechado ou limitada. E aí é o seguinte, quando a empresa é listada, muitas vezes o que se usa é o famoso modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model, tá? Do professor William Sharpe. É um modelo de 64, mas está aí firme e forte. Também ganharam crédito depois, foram reconhecidos o professor Lintner e o professor Mossin, ou Mossan. Então, aqui a gente tem o CAPM, que é um modelinho, vejam, também tem um vídeo lá para ele, que você pega e estima esse retorno esperado aqui para o acionista. Sou obrigado a usar o CAPM? Não, você pode desenvolver o seu próprio modelo. O CAPM é só um que já está prontinho, fácil de usar, rápido, mandou ver, fácil. Pode usar isso, tem outros, por exemplo, o APT, tá certo? O APM, Arbitrage Pricing Model. O problema desse modelo do APM é que assim, ele é trabalhoso. Então, você vai precisar de vamos dizer, enquanto o CAPM em 15 minutos você acaba resolvendo, pegando os dados aí disponíveis, o APT você vai demorar, se você se dedicar bastante, uma semana, senão vai um mês e tal.
Então tem que ter tem que justificar muito e ir por esse caminho. Se for uma empresa de capital fechado ou uma empresa limitada, ou seja, que não é listada em bolsa, aí é o seguinte, pergunta para o dono. Então, pega o seu bom e velho celular, tá certo? Você pergunta para os sócios, tá certo? Para o sócio ou para os sócios, pergunta para ele, pega o celular aqui, ó, o celular, liga para eles e fala assim, ai, querido, chefinho, tal, quanto você quer de retorno? Ele vai falar 25%, beleza, não acha muito, chefe, tal. Dá uma negociada, porque isso, lembra, o WACC é uma meta, tá? Isso aqui vai ser meta para tudo que acontece na empresa. Então, como ela é uma meta, e você depois vai ter que atingir essa meta, dá uma negociadinha, tal, sabe como é. Muito bem. Mas os sócios não fazem ideia. Aí você pode usar o modelo aqui de cima do CAPM como referência. Então, se o sócio tiver claro quanto que ele quer de retorno, não briga, beleza, ele quer 25%, é 25%. Se ele não tiver ideia, aí você pode usar o CAPM, tem que tomar cuidado e fazer algum ajuste pelo seguinte, se a empresa não é listada em bolsa, ela tem menos acesso ao capital, ela tem mais restrições, tem mais risco, então não é o CAPM puro, tem que fazer algum ajuste nele, tá? Para considerar esse risco. Se esses sócios são caras que não são bem diversificados, o CAPM, ele parte da premissa que o investidor ele é bem diversificado. Se ele não é bem diversificado, então tem que fazer algum ajuste aqui. É só isso que eu estou pedindo, por favor, faz um ajuste com cuidado, não usa cegamente. Tá? Então, o CAPM é uma alternativa que aí vai nos dar o seguinte, ele parte de uma taxa livre de risco, mais o beta, que é a nossa medida de risco, vezes o que a gente chama de prêmio de risco de mercado, que é o retorno esperado no mercado, menos a taxa livre de risco. Também dá uma olhadinha lá no vídeo para entender direito como ele funciona. Tá? Então, tá aí. Normalmente esses parâmetros já estão por aí, são fáceis de ser encontrados, está cheio de site. Site, por exemplo, do professor Damodaran é uma boa referência. Só cuidado também, de novo, dados estrangeiros trazidos para o Brasil. Cuidado, eventualmente um ajuste ou outro está aí. Muito bem. Só que é o seguinte, tem imposto de renda. Então, como tem imposto de renda, a gente tem que calcular aqui, ó, esse custo após imposto de renda. Vou colocar aqui, mais e tal. E aí, o que acontece? No caso aqui do KD, a gente tem duas situações. Se a empresa for tributada pelo... tem que olhar o regime de tributação. Se for pelo simples ou lucro arbitrado, ou lucro presumido, nem vou colocar o presumido. Então, o que acontece? Quando você é tributado pelo sistema simples ou lucro presumido, você paga imposto de renda sobre o seu faturamento. Então, você não tem nenhum benefício fiscal de pegar assim, ó, o que você paga para os credores, você não tem benefício fiscal nenhum, você não deduz da base de cálculo do imposto. Então, o custo da dívida após o imposto, nesse caso, para quem é tributado pelo simples ou presumido, é o próprio KD, tá? É essa própria taxa aqui. Agora, para quem é tributado pelo lucro real, aí é o seguinte,
Aí tem o efeito do tax shield, também tem um videozinho sobre isso, então dá uma olhada depois. O tax shield é o seguinte, no lucro real, o que eu remunero aqui o credor, eu deduzo da base de cálculo do imposto. Então, como eu deduzo da base de cálculo do imposto, eu acabo pagando menos imposto, eu tenho um benefício fiscal. Então, o meu custo após o imposto é KD vezes 1 menos a alíquota de imposto. Que a gente usa a letra T aqui, ó, porque ela vem de tax rate, tá? Então, essa daqui é a nossa... O T vem de tax rate, é a alíquota do imposto de renda. Tá joia? Ou colocar o nomezinho aqui também em inglês, aqui, ó, tax rate. Então, tá aí. Então, esse é o efeito que a gente tem quando o custo da dívida após o imposto de renda. Quando você é tributado pelo lucro real. Se você não for tributado pelo lucro real, esquece, cai aqui em cima, não tem nenhum benefício fiscal. O benefício fiscal é deduzir os juros da base de cálculo do imposto. Tá? No caso aqui do custo do equity, isso já é após o imposto. Na verdade, assim, pequeno parêntese, essa parte aqui do juros sobre capital próprio, ele é dedutível da base de cálculo do imposto. Mas esse efeito é pequeno e assim o trabalho não compensa. Então, normalmente, assim, a gente é meio, entre aspas, conservador e usa o custo do equity já após o imposto. E aí, olha que beleza. Já chegamos aqui na última parte. Então, a gente já tem aqui o valor da dívida, já temos aqui o custo da dívida e o custo do equity, tá certo? Que a gente já sabe como calcular. Custo da dívida, a gente vai pegar o yield to maturity, ou a taxa de mercado dessa captação de dívida. Ela, às vezes, coincide com a taxa de juros cobrada na dívida, às vezes não. Então, olho nisso. Por isso que a gente fala aqui do yield to maturity. Tá ok? Aqui, a gente pergunta para os sócios ou usa um modelo como o CAPM, não é obrigatório o CAPM, pode usar outros modelos, como eu falei, mas está aí uma referência. Então, é o seguinte, o WACC é custo médio ponderado de capital. Cada uma dessas fontes de recursos, credores e sócios, investiu um valor diferente. Os credores investiram um valor D a valor de mercado e os sócios um valor E a valor de mercado, sempre valor de mercado. Quando a gente vai calcular o WACC, a gente está pensando no futuro, porque a gente está pensando em novas captações, então está usando o valor de mercado. Não estou pensando no histórico. Já foi, já captou, já foi, é outra história. Para eu calcular o WACC, eu estou pensando o seguinte, estou fazendo um valuation da minha empresa para ver se estou criando valor, estou analisando, ver se faço um projeto ou não, então quero calcular o VPL dele. Então, estou olhando para frente. Já tem os valores, já tem os custos, tenho aqui os custos após o imposto, dependendo se eu sou tributado pelo lucro simples ou lucro real. E aí, então, só falta a última parte. Qual que é a última parte? Falta justamente aqui. Eu já tenho cada uma das taxas de retorno, falta o ponderada, falta o weighted. Então, aqui a última parte é justamente a ponderação. Então, está aqui. Tá certo? E eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar a tributação pelo lucro real, que é a mais, vamos dizer, a mais sofisticada delas. Então, como é que eu vou fazer a ponderação? Eu pego o valor da dívida, esse D, e multiplico pelo custo da dívida, vezes 1 menos a alíquota de imposto, já que eu estou fazendo aqui usando a tributação pelo lucro real, e divido tudo isso por o quê? D é quantos credores colocaram de dinheiro a valor de mercado. Se a ponderação é sobre
o quanto os credores mais os acionistas colocaram na empresa. Então, D vezes KD vezes 1 menos T sobre D mais E. Isso aqui também é dinheiro, isso daqui também é dinheiro. Do lado do equity, vou fazer a mesma coisa. Então, pego o E, que é o valor de mercado do equity, seja calculado dessa forma com preço no mercado, ou usar algum modelo ou método de valuation, como por exemplo os múltiplos. Tá ok? Então, por exemplo, usar o método de múltiplos, que é mais fácil para esse tipo de coisa. Então, pego o quanto investir os sócios, o valor de mercado, vezes o retorno esperado pelos sócios. Se eu estou ponderando, é por quanto cada um deles investiu. Então, somos 2 aqui, dívida mais equity. Aí, o que eu vou fazer é somar tudo. Então, pego esta parcela aqui e somo com esta outra parcela. E tudo isso daqui vai ser o nosso WACC, nosso custo médio ponderado de capital, que é uma taxa. É isso. É o que o próprio nome disse, custo médio ponderado de capital. O que dá trabalho, por que é tão difícil? O que dá trabalho, que dá difícil é ter que calcular esse yield to maturity muitas vezes, tá certo? Ou ter que estimar o KE, ou os parâmetros. Então, os parâmetros que dão mais trabalho. Chegar no valor de mercado dessa dívida, valor de mercado do equity. Trabalhar com esses valores, às vezes, é difícil encontrar, e é aí que dá o grande trabalho, tá? Então, vou escrever só a fórmula aqui, também por extenso aqui, ó. Então, o WACC é KD vezes 1 menos T vezes D sobre D mais E, é outra forma de olhar, mais KE, que é o retorno esperado pelo acionista, vezes E sobre D mais E. Então, é a mesma forma que a gente acabou de deduzir. Então, está aqui o nosso custo médio ponderado de capital. É o custo de cada uma das fontes de capital, da dívida e do equity, ponderada por quanto cada um deles investiu, tudo a valor de mercado. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso custo médio ponderado de capital. Novamente, deem uma olhada no vídeo para calcular o yield to maturity, para entender como que a gente chega nisso daí. E toda essa dinâmica. Tem aqui, entender um pouco mais essa precificação de renda fixa. O vídeo CAPM, para entrar em mais detalhes aqui. Eventualmente, esse beta, você pode fazer um ajuste dele, considerando a situação, usando a fórmula de Hamada. Então, a gente também tem uns videozinhos sobre isso, que explica como ajustar o beta para mudanças na alavancagem usando a fórmula de Hamada. Então, muitas vezes você pega o beta tradicional e faz o ajuste com isso, e aí você consegue chegar nesse nosso WACC. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso custo médio ponderado de capital. Parâmetro-chave para valuation, para modelo de fluxo de caixa da empresa, o free cash flow to the firm. Vocês vão ver até o vídeo aqui, tem até um post-it aqui do lado. Parâmetro-chave para calcular o valor presente líquido, quando a gente vai avaliar projetos, afinal é como se fosse uma taxa mínima de atratividade. E é bom entender a dinâmica dele, porque sobe juros, desce juros e tal, a gente vai ter que calcular ou recalcular o WACC. Uma outra coisa muito importante é calcule o WACC com taxa nominal,
Ou seja, mas eu gosto de trabalhar com taxa real, já tirando a inflação. Tá bom, mas calcula ela nominal, ou seja, taxa efetiva, já com inflação embutida, e depois pega e tira a inflação se você quiser trabalhar com taxa real. Também tem um videozinho que discuto isso daí com vocês. Mas para calcular o WACC é sempre de maneira efetiva, ou seja, nominal, considerando a inflação, e aí depois, no final, calculou tudo, chegou no WACC, tira a inflação se você quiser trabalhar com a taxa real. Se você fizer todo o trabalho com taxa real, vai estar errado, tá? E a gente discute isso depois. Tudo bem? Então tá aí o nosso querido WACC. Até mais.